Olá, pessoal. Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui reunido para falar sobre a peça 5 do nosso Estado Supervisionário de Direito Constitucional. Bom, lembra que eu já tinha cantado a bola para vocês lá na peça 4, que a gente precisava opor embargos de declaração para poder pré-questionar matéria constitucional, uma vez que somente dessa forma a gente poderia interpor recurso extraordinário e que essa poderia ser a nossa quinta peça? Pois não é que é? A nossa peça dessa quinta semana é sobre recurso extraordinário. Portanto, eu estou compartilhando aí na tela com vocês a petição de vocês, né, o caso, o problema. Vamos lembrar aí de algumas situações. Como vocês já estão acompanhando e conhecem bem a situação, eu já vou pular direto para a parte dos embargos. Então, vamos lá. Teve a lesão ao patrimônio público, onde o prefeito Salame utilizou-se da desculpa de dispensa de licitação no combate à pandemia, onde ele contratou a empresa do Irmãos com essa dispensa de licitação e já adiantou 2,5 milhões de reais, e só foram feitas algumas pequenas diminuições através de 2 funcionários da empresa. Tá? A decisão de primeiro grau condenou parcialmente o Benjamin a custas em 10% e disse aí que a empresa não era obrigada a devolver o dinheiro, uma vez que foi realmente executado algum tipo de serviço, mas anulou o ato do prefeito. Aí nós interpomos apelação. Na apelação, a gente pediu a revisão de 2 pontos. Primeiro, devolução dos valores pagos. Segundo, que não poderia haver condenação de sucumbência, uma vez que, segundo a Constituição, no nosso artigo 5º, inciso 73, diz que a sucumbência, né, as custas, só serão pagas se houver má-fé. Né? Se não houver comprovada, vai ter da dispensa de custas, certo? O tribunal, no acórdão que julgou a apelação, julgou parcialmente procedente no sentido de que realmente tem que devolver o dinheiro aos cofres públicos, os 2,5 milhões. No entanto, tem que descontar a parcela que diz respeito às demolições que efetivamente foram feitas, para que não haja enriquecimento ilícito por parte da municipalidade. Perdão. No entanto, esse acórdão que julgou a apelação nada falou sobre a condenação do Benjamin às custas de 10%, o que é inconstitucional perante o artigo 5º, inciso 73. Tá? E esse é o nosso caso. Parando aí, a gente deu uma crise de tosse agora, e eu não vou começar de novo, tá? Então, aí dessa decisão da apelação, o que a gente fez? Opa, espera um pouquinho. Não tem nada falando sobre a condenação dos 10%. Então, houve uma omissão do acórdão que decidiu a apelação. E perante essa omissão, na peça 4, nós opomos embargos de declaração para que o tribunal se manifeste sobre a omissão da condenação em 10%. E aí que está. O tribunal se manifestou dizendo assim que não houve omissão por parte do acórdão. Por quê? Veja aqui, acompanhe comigo aí na tela. Ó. Manejados os embargos de declaração no Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça disse não haver omissão, pois que a apelação não teve o condão de alterar a sentença. Veja o teor da decisão dos embargos, tá? Que julgou os embargos. Diante disso, não conheço dos embargos em razão de não haver omissão.
mas sim a confirmação da condenação do autor da presente ação constante da sentença do primeiro grau. Então, diz que, olha, realmente você tem que ser condenado, porque houve sucumbência parcial. E aí mas espera aí, por que tem que ter, né, sucumbência parcial se é uma ação popular? Aí o tribunal continua no seu acórdão explicando, a sucumbência parcial decorre ainda da inexistência de demonstração de grave prejuízo material aos cofres públicos, desde que parte dos serviços foram comprovadamente realizados. Demolição de algumas estruturas existentes no local, condição sem a qual não pode haver o cabimento da ação popular. Então, veja, o tribunal disse assim, para ter ação popular, tem que haver prejuízo material aos cofres públicos, né? E sem esse prejuízo não é possível a ação popular. Sendo que a gente sabe que não é assim, porque é possível até em virtude de ferimento a princípio da moralidade, onde patrimônio material, né, não está correlacionado à temática. O tribunal ainda continua. Dessa forma, ainda que não tenha havido má-fé por parte do autor da ação popular, mas havendo sucumbência parcial, condenando o pagamento da sucumbência no valor de 10% do valor da causa, o valor de R$ 2.500 250 mil reais, as partes apeladas, prefeito Salames e a empreiteira e construtora funeral. Então, Benjamin vai ter que pagar esse valor. A gente não ficou conformado com tal decisão, obviamente. Espero que vocês não, né? Então, agora eu vou compartilhar com vocês a nossa estrutura, né, nosso esqueletinho da nossa peça, que vai falar sobre o recurso extraordinário. Então, vamos lá. Primeiramente, aqui eu já vou fazer uma introdução, vou começar com uma explicação. Quando nós fizemos a reunião, eu e a professora Marisa, e para quem está em Taboão com o professor Francisco, nós falamos assim que nós estamos para ajudar vocês, preparando essas aulas, esses materiais para conduzir, é só uma ajuda para vocês desenvolverem suas peças. Não compete a gente prorrogar prazo e tampouco corrigir petições, tá? E dar a nota muito menos, né? Corrigir prova muito menos. A gente está aqui só como uma ajuda. Tá? O tutor, por outro lado, quando ele está lá, ele tem um checklist, que é um checklist mesmo. E nesse checklist, ele tem que verificar se na sua petição tem aqueles pontos que estão no checklist, certo? Não havendo um daqueles pontos, ela vai diminuindo algum tipo de pontuação, tá bom? Então, para começar, eu queria falar para vocês sobre para quem que eu interponho um recurso de apelação, ou extraordinário. Para isso, eu vou precisar dar um pulinho lá no Código Civil, tá? Código de Processo Civil, que ele vem falando no artigo 1029, tá? Do Código Civil. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas, tá? Então, se você me pergunta hoje, professora, a peça de interposição, onde eu interponho o recurso extraordinário, é direto no STF? A resposta é não. Então, para onde? É para a turma? A resposta é não. É para o relator da turma, né, do órgão julgador? Também não. O artigo 1029, ele determina expressamente que a interposição tem que ser perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, tá? 1029. No entanto, eu estou acabando de dizer para vocês que o tutor lá, ele tem que corrigir a peça segundo o checklist. E no checklist está dizendo que
a peça deve ser interposta perante o relator da turma do órgão julgador. Tá? Tem um erro aí? Tem um erro. Eu não vou saber explicar o porquê que há esse erro, mas eu não quero causar prejuízo para vocês, de forma que vocês vão fazer o que eu estou pedindo, que é direcionar a peça de interposição ao presidente do tribunal, e aí o tutor vem aqui e coloca um errado. Tá? Bom, o que está no CPC é que tem que ser interposto perante o presidente do STF. O que está no checklist é que tem que ser interposto perante o relator desembargador. Tá? Para não ter dor de cabeça, para não precisar ficar aí discutindo com o tutor que não está online, que não está presencial, tem que explicar para ele, coloquem aí o endereçamento ao desembargador, relator da terceira turma de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? Se alguém for mais atrevido e quiser comprar a briga, fique à vontade. Lembrando que o artigo que fundamenta é o artigo 1039 do Código de Processo, que ele fala lá, novamente, vou ler para vocês, o recurso extraordinário, nos casos previstos da Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido. Tá bom? Então, para não ter dor de cabeça, a gente faz o que está mandando. Não é verdade? Bom, seguindo, uma vez, então, veja, recurso extraordinário, 2 peças no mesmo arquivo, tá? Em Word. A primeira peça é a peça de interposição, onde você vai comunicar ao tribunal recorrido que você não concorda com aquela decisão e, por isso, está se direcionando ao Supremo Tribunal Federal. Tá? É uma peça ali para comunicar. E, além dessa comunicação, essa peça de interposição, ela direciona para que o tribunal recorrido intime a parte contrária para apresentar contra-razões ao recurso extraordinário e, posteriormente, remeter tudo isso ao STF. Por quê? Porque tem que chegar pronto no STF. Assim como todos os recursos do órgão julgador, tem que chegar pronto. O que é chegar pronto? É com as razões do recurso e as contra-razões do recurso, para que os tribunais, né, e os superiores tribunais só julguem, sem necessidade de ter que intimar as pessoas, tá bom? Então, a nossa peça de interposição eu deixei quase pronta, mas não deixei pronta, tá bom? Lembrando, gente, que nós somos várias pessoas, então coloquem a carinha de vocês, parafraseiem, modifiquem as palavras, tá? Não pode ir igual ao que a gente está colocando aqui, tá bom? Mesmo porque senão o tutor vai falar, você copiou de fulano de tal, tá? A gente só deixa um norte. Tá? Identifique os autos de origem, tá? A gente não sabe o número, mas sabe que é da comarca de Taubaté. O recorrente, que é o Benjamin, e o recorrido, que é empreiteiro, é consultor do funeral, prefeito Salame, e a municipalidade sempre. É todo polo passivo, sempre. Mas aqui você pode colocar e outros, para não ter que escrever todos, porque já estão todos qualificados na ação. Na sequência, nessa peça de interposição, é uma peça pequena, numa página só, tá? Você vai começar com a qualificação, Benjamin, já qualificado nos presentes autos, né? E falar que ele está advogando em nome próprio, os direitos meta-individuais, porque o que são direitos meta-individuais? Aqueles que pertencem a todos ao mesmo tempo, em que é uma coletividade, né? A todos, né? E que você não pode aí, ou não consegue individualizar, né? Quem é o titular? São de todos. Discutido nessa ação popular, vem a presença de Vossa Excelência interpor o presente recurso extraordinário, com fundamento. E aqui vocês vão desenvolver, eu só coloquei que o fundamento está aqui, inciso 102, artigo 102, inciso 3º da Constituição, mas compete a vocês terminar aí de formular essa frase, né, ou colocar as próprias palavras de vocês. Gente,
Nome da peça, qualificação, né? Essa parte aqui, né? Qualificação, nome da peça e fundamento da peça tem que ter. São 3 dos itens que o tutor corrige no seu checklist. Tá? Por ter o acórdão recorrido violado o preceito constitucional, não precisa nem necessariamente indicar o preceito que está sendo violado, mas tem que falar que ele foi violado conforme o artigo 5º. Bom, aqui vocês vão formular a frasezinha do jeito que vocês melhor, com a carinha de vocês, com as características de vocês, tá? Aí vocês continuam dizendo assim, olha, esse recurso está sendo apresentado dentro do prazo legal, do artigo 1003, parágrafo 5º. Gente, eu vou falar sobre tempestividade aqui e lá nas razões do recurso, porque eu tenho que falar para o tribunal que é tempestivo e tenho que falar para o Supremo Tribunal também que é tempestivo. Eu costumo dizer que petições são cartas, né? Por isso que a gente endereça. A petição de interposição é uma carta dirigida ao tribunal recorrido. Então, para ele, estou falando que a petição está tempestiva. E lá nas razões, eu tenho que voltar à temática da tempestividade e falar assim, olha, o recurso é tempestivo, mas eu estou falando agora para o Supremo Tribunal Federal, tá? De maneira simples, coesa, de uma frase só, falar que está sendo interposto no prazo legal e que não há pagamento de custos. O fundamento desses 2 pontos está, respectivamente, no artigo 1003, parágrafo 5º do Código de Processo, e lá no artigo 5º, inciso 73 da Constituição e na Lei de Ação Popular também, tá? Falar, assim, que já há repercussão geral sobre o assunto, no tema aí, número 836 do STF, tá? Aqui você pode pegar o tema e parafrasear, falando assim, ó, a repercussão sobre a desnecessidade de dano causado ao patrimônio público, né, de lesão econômica. Leia, já a gente vai falar sobre o tema 836. Leia o 836 e dê uma parafraseada, entendeu? Ou só coloque a questão do tema. Deixa eu baixar aqui um pouquinho para vocês, ó. Só a questão do tema, ó. Tema, exigência de comprovação de prejuízo material aos cofres públicos em condição de propositura de ação popular. Então, onde está a repercussão? Tá? Ó, destaque a existência de repercussão geral sobre o tema número 836, no qual não há necessidade de grave prejuízo ao patrimônio público. Tá? Havendo lesão é o suficiente. Tá? Por fim, encerra-se sempre quase que da mesma forma, aí vocês mudam uma palavrinha ou outra, requer-se assim a remessa das razões anexas do recurso extraordinário para o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Então, você está pedindo para o Tribunal de São Paulo, que foi o órgão julgador, remeter as razões que estão logo abaixo para o Supremo. Termina nesses termos, pede deferimento, local, dia, mês e ano, e assina como Dr. Benjamin, já tem a OAB dele aí. Agora, a segunda petição, que é a petição de razões do recurso extraordinário. Tá? Identifica novamente, né, os autos de origem, comarca de Taubaté, recorrente e recorrido. Aqui, você vai fazer aquele chamamento, Egregiо Superior Tribunal Federal, colém da turma, claros ou implícitos, ministros. Aquele vocabulário mais culto, tá? Não, que eu acredito em norma culta. Para mim, norma culta não, em língua culta. Para mim, a língua portuguesa é a língua falada, tá bom? Mas nós sabemos direito, né? Temos que seguir o que está no protocolo. Vamos usar a linguagem culta aí. Então, nessa primeira parte,
eu só coloquei como se fosse uma introdução do que deve conter, do que é esse recurso extraordinário. Tá? Aqui também, como eu não tinha como explicar para vocês o que era, é uma introdução. Eu coloquei mais ou menos da forma como eu faria, certo? Então, trata-se de ação popular. O que trata-se? O processo é uma ação popular, que originou-se lá na comarca de Taubaté, visando a anulação do ato administrativo ilegal, né, do prefeito Quiririm do Sul, que dispensou a realização de licitação para a realização de obras públicas no valor de R$ 2,5 milhões, indevidamente recebidos pela empreiteira e construtora funeral de propriedade do seu irmão Luiz Costa. O Egrégio Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação e de embargos opostos contra a decisão eivada de insuperável inconstitucionalidade. O que é inconstitucional? A parte de condenação do Benjamin. Tá? Impõe-se a reforma do acordo recorrido, pois o mesmo contrariou o artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal de forma patente e insuperável. Tá? Então, essa aqui é uma introdução. Né? E agora eu venho falar das partes desse recurso extraordinário. Gente, essa realmente é uma das peças mais dificinhas de fazer. Quando nós começamos esse estágio, eu falei que essa problemática desse semestre não estava muito fácil. Todas as peças foram peças, assim, bem complexas, tá? Então, a parte que a gente já sabe, a tempestividade, né? Explicar que foi interposto o recurso dentro do prazo de 15 dias úteis previstos no artigo 1003, parágrafo 5º do CPC. Falar do preparo, que não tem necessidade de recolhimento de custa, em face à dispensa do artigo 5º, inciso 73, e da própria Lei de Ação Popular, do cabimento. E aqui já começam as particularidades do recurso extraordinário. Então, só para vocês terem uma noção do que aconteceu aqui. Professora, por que eu saí do Tribunal de Justiça e não fui para o STJ antes de ir para o STF? Veja, no sistema judicial, as sentenças de primeiro grau são recebidas no efeito suspensivo e devolutivo pelos tribunais estaduais, tá? Então, segundo grau. Então, significa dizer que toda matéria discutida no juízo de primeiro grau vai para o tribunal, inclusive a discussão de fatos e de direito, tá? Matéria de prova. Chegando no tribunal, quando o tribunal decide qualquer recurso cabível, não pode mais discutir a questão de prova, não pode mais rever prova. Então, a questão da materialidade já ficou superada no Tribunal de Justiça. No entanto, os dois próximos recursos, que são os recursos especial e o recurso extraordinário, eles podem ser interpostos para discutir matéria de direito. Tá? Acontece que, quando eu tenho desrespeito aí à lei federal, vou até pegar aqui para falar direitinho para vocês no artigo 105 da Constituição, quando eu tenho o desrespeito à lei federal, a tratado, tá? Quando eu tenho interpretação divergente de lei federal, ou seja, qualquer discussão a respeito de lei federal ou tratado, eu interponho um recurso especial ao STJ, artigo 1005, inciso 3º, o que não é a nossa questão. No nosso caso, quando eu estou diante de matéria de direito, que envolve Constituição Federal, o recurso cabível é o extraordinário, que é dirigido ao STF. Então, veja, eu tenho aí duas situações. Quando eu tenho o acórdão do tribunal,
A depender da decisão, se houve violação a tratado ou lei federal, recurso especial ao STJ. Mas se houve violação somente à Constituição, recurso extraordinário ao STF. Se houve os dois, você pode interpor concomitantemente recurso especial e recurso extraordinário. No entanto, o procedimento é diferente. Havendo interposição concomitante de recurso especial e extraordinário, primeiro o STJ julga o recurso especial para só depois o STF julgar o recurso extraordinário. Por quê? Porque pode ser que a modificação realizada pelo STJ modifique, cause prejuízo ao recurso extraordinário interposto, certo? Então, por isso, havendo os dois recursos interpostos concomitantemente, julga-se primeiro o especial e depois o extraordinário. No entanto, o nosso caso é mais simples. Só é cabível aqui recurso extraordinário porque não tem lei federal envolvida, só a Constituição Federal. Então, o que diz o artigo 102, inciso 2 da Constituição? Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, capendo-lhe, inciso 3º, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única e última instância, quando a decisão recorrida, a. contrariar dispositivo desta Constituição, b. declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, c. julgar válida lei ou ato de local contestado em face à Constituição, d. julgar válida lei local contestada em face à lei federal. Tá? Então, veja, sempre, o que é lei local? É lei estadual, tá? Sempre que eu tiver aí a questão envolvendo Constituição Federal, eu interponho o recurso extraordinário. No nosso caso, nosso fundamento é o artigo 102, inciso 3º, a linha A, que contraria expressamente a decisão, o acórdão do Tribunal de Justiça contraria expressamente texto constitucional, tá? Então, esse é o cabimento, vocês vão explicar tudo isso que eu falei para vocês, do que cabe, por que é cabível o recurso extraordinário no nosso caso. 4. Pré-questionamento. E agora a gente vai começar a complicar a matéria do recurso extraordinário. Não é bem complicado. Depois que você consegue assimilar o conteúdo, fica fácil. Então, veja, são requisitos do recurso extraordinário, todos os requisitos do recurso, né? E também pré-questionamento da matéria, né? E repercussão geral. Esses dois são requisitos especiais, tanto do recurso extraordinário quanto do recurso especial. Tá? O pré-questionamento, então, todo recurso que vai para o STF e para o STJ tem que ter sido pré-questionado. O que é pré-questionado? Quer dizer que aquela matéria que você vai discutir no STF já foi discutida pelo tribunal recorrido. Por isso, o manejo dos embargos de declaração. Para falar, olha, essa sua omissão está contrariando expressamente um dispositivo constitucional se não for julgada aí procedente. Tá? Foi o que a gente fez. A gente explicou exatamente que havia aí essa contrariedade. Então, o que é pré-questionamento? Quer dizer que a violação do artigo 5º, inciso 73, foi pré-questionada nos embargos de declaração. Você não precisa explicar onde está a violação, você só precisa aí suscitar que houve aí interposição de embargos de declaração no sentido de pré-questionar expressamente a violação do artigo 5º, inciso 73. Uma frase só resolve essa questão do pré-questionamento. Tá? Mesmo porque, em outro ponto, a gente vai voltar nesse assunto. Ponto 5. Da síntese processual da decisão recorrida.
Queridos, nesse ponto 5, você não vai falar sobre todo o processo, todos os fatos, não. Vocês só vão falar da apelação para frente. Dizer que foi interposta apelação em virtude aí, da decisão de primeiro grau, no que a turma, né, ela, ao proferir o acórdão, provendo parcialmente o recurso de apelação, deixou de falar sobre a condenação da sucumbência do autor. No item 2, até coloquei aqui os pontos, né, que você tem que falar, né, ponto 1, ponto 2, né? No ponto 2, você precisa falar que foi interpostos os embargos perante essa omissão e que esses embargos não foi conhecido pelo tribunal ACOL. O que é não conhecer? Recurso não conhecido. É quando, em sede de embargos, o tribunal diz assim, olha, eu não conheço desse recurso porque não tem omissão. Não há nenhuma omissão. Está claro aqui que só houve a reafirmação da sentença na questão da sucumbência. Já a gente vai ver o acordo. Item ao terceiro. É bom aqui eu lendo com vocês que eu já vejo todos os errinhos e já vou corrigindo, né? Terceiro, transcrever literalmente o acórdão dos embargos de declaração. Queridos, quando você faz um recurso extraordinário e recurso especial, o que você tem que atacar são os fundamentos da decisão recorrida. Não é defender o seu direito, não, é atacar a decisão recorrida. Quais são os fundamentos da decisão recorrida? E por que não cabe aquele fundamento, tá? Então, primeiro aqui, por isso que você transcreve literalmente o acórdão, para depois ficar mais fácil de atacar essa decisão recorrida. A ementa do acórdão, a decisão, ou até um trecho do acórdão específico, tá? Quarto, atacar a fundamentação do acórdão que diz haver sucumbência parcial decorrente da inexistência de demonstração de grave prejuízo aos cofres públicos. Veja, demonstrar a lesão da matéria pré-questionada. Então, qual que foi o fundamento do acórdão? Vamos ler o acórdão? O acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo disse assim: diante disso, não conheço dos embargos em razão de não haver omissão, mas sim a confirmação da condenação do autor da presente ação constante da sentença de primeiro grau. Então, o tribunal confirmou a condenação à sucumbência. Por quê? Agora vem a justificativa, a fundamentação. A sucumbência parcial decorre ainda da inexistência de demonstração de grave prejuízo material aos cofres públicos, vez que parte dos serviços foram comprovadamente realizados. Tá? Demolição de algumas estruturas existentes no local e condição sem a qual não pode haver o cabimento da ação popular. Olha aqui, né? Demonstração de grave prejuízo material aos cofres públicos, condição sem a qual não pode haver o cabimento da ação popular. No entanto, quando você vai lá e pega a Constituição, né, no artigo 73, que ela fala para nós: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, né? Ato lesivo à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, ficando o autor salvo comprovada má-fé, isento de custos e de ônus de sucumbência. Então, vise ação popular que visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe. A própria Constituição não diz que é necessário, né? Não é condição para propor ação popular que haja grave prejuízo material. Bastando haver prejuízo material, lesão, né, ao patrimônio público, independente de qual for o tamanho da lesão, já é possível aí interpor
ação popular. Mesmo porque o ato ele pode ainda não ter produzido efeito, pode não ter produzido ainda o prejuízo econômico, né, material, mas ele pode vir a produzir. Tá? Dessa forma, continua no acórdão aqui, pessoal. Dessa forma, ainda que não tenha havido má fé por parte do autor, então não tem má fé, já foi dito pelo tribunal da ação popular, mas havendo sucumbência parcial, condenando o pagamento de sucumbência no valor de R$10.000. Veja, novamente, a Constituição fala que, salvo comprovada a má-fé, isento de custas e ônus de sucumbência. Se não tem má-fé, então não deveria haver ônus de sucumbência. O tribunal fala que tem ônus de sucumbência porque não teve prejuízo, não teve demonstração de grave prejuízo material. Tá? Qual que é a matéria violada aqui? Tá? Artigo 5º, inciso 73, tá? Da Constituição, que vai falar aí da isenção de custos e de ônus de sucumbência, a não ser que seja demonstrada a má-fé. Então, isso aqui você só está explicando, né, o processo, né, uma síntese processual da apelação até da decisão do embargo. Tá? Aí você sempre finaliza com uma frase do tipo, portanto, é indispensável a necessidade de reforma do acórdão do Tribunal Paulista, né, nos pontos aqui discutidos, nesses pontos aqui levantados. Tá bom? Tópico 6º, repercussão geral. Então tá. Para questionamento, ficou claro que toda matéria que é objeto de recurso especial e recurso extraordinário tem que ser anteriormente vista pelo Tribunal ACO. O Tribunal ACO é o tribunal de quem se recorre. Né? O tribunal é para quem se recorre. Repercussão geral. Com a Emenda Constitucional 45, tá? Houve aí a inserção da necessidade de repercussão geral. A repercussão geral é para que seja enviado ao STF somente matérias que sejam relevantes para o povo brasileiro, né? Para todos, e não somente para a pessoa, certo? Porque assim cria-se um filtro no STF para que ele aprecie somente matérias realmente que possam trazer uma mudança significativa no âmbito jurídico, certo? Então, a repercussão serve como um filtro. Tá? Antes de falar aqui um pouquinho do que vocês têm que colocar na repercussão geral, eu queria falar sobre o que é repercussão geral. E aqui eu coloquei esse ponto, gente, até aqui mais ou menos, ó, da petição, que não é para vocês colocarem na petição, tá? Somente para vocês estudarem, tá bom? Então, por isso que eu coloquei, ó, para conhecimento, a parte abaixo são algumas dicas de estudo do tema de repercussão geral, tá? Então, vamos lá. A repercussão geral, onde está? No artigo 102, parágrafo 3º e 1035. Por quê? A Constituição fala que tem que ter a repercussão geral. E o Código de Processo Civil, ele regulamenta dizendo o que é repercussão geral. Então, olha a lei aí. Compete ao Supremo Tribunal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, né, julgar recurso extraordinário, inciso 3º. Parágrafo 3º. No recurso extraordinário, o recorrente deve demonstrar repercussão geral das questões constitucionais discutidas nos termos da lei. Assim, nos termos da lei se refere ao CPC, que vem falar o que é repercussão geral. A fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 dos seus membros. Então, quem analisa a repercussão geral sempre é o STF e nunca o Tribunal ACO, o Tribunal de Justiça, tá? E para que seja admitida a repercussão geral,
eu preciso de 2/3 dos membros da turma julgadora, tá? Lembrando que o STF tem 2 turmas, tá? Gente, aqui eu estou falando de um requisito de admissibilidade específico do recurso extraordinário, que é a questão da repercussão geral. Por isso que quem analisa a repercussão geral é a STF, somente a ele compete. E aí, sobre essa decisão que diz ou não se há repercussão geral, tem recurso? Vamos para o Código de Processo para ver o que ele fala sobre a repercussão geral? Vamos lá. Artigo 1035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário a questão constitucional nele versada, quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral nos termos desse artigo. Então, significa dizer que quem decide se há repercussão geral é o STF. Dessa decisão não cabe recurso. Tá? Parágrafo 1º do artigo 1035. Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Então, você precisa demonstrar que aquilo que você está discutindo vai além do seu interesse, que também há questões relevantes no âmbito político, no âmbito econômico, jurídico ou social. Então, é o parágrafo 1º do artigo 1035. Parágrafo 2º. O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva do STF. Tá? E aí, eu trouxe para vocês aqui um artigo, tá no rodapé aqui vocês têm um endereço, para poder ler o artigo na íntegra, das professoras aí, das juristas Rebeca Cristina Miranda e Vanessa Ferraz Monta. Eu achei que elas escreveram tão bem que seria mais fácil trazê-las aqui. Então, veja, o que eu tenho que ter, para que fique demonstrada a repercussão geral? O que recurso tem que ter? Então, tem que ter um debate constitucional relevante, que vai atingir a uma grande parte aí, o mundo jurídico. Tem que ter repercussão geral, o recurso extraordinário, e o recurso tem que ter a intenção de combater acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência do STF, Constituição Federal ou julgue inconstitucional, lei ou tratado internacional. Tá? O que interessa para nós aqui é o que eu posso dizer que é repercussão geral. Tá? A existência aqui. Apresente um debate constitucional relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico. Então, veja, o Código de Processo fala que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico. Então, o que pode ser considerada repercussão geral? Alguns exemplos. Tá? Quando há um ferimento aí de direitos e garantias constitucionais, fundamentais, Quando... saiu da tela aqui para mim, pronto. Quando, de alguma forma, diz respeito às organizações do poder, a tripartição do poder, democracia, a ordem política, ao sistema tributário, a ordem econômica, financeira e até mesmo a ordem social. Geralmente, quando se trata aí de direitos trabalhistas, por exemplo, é repercussão geral na certa. No mais, desde a chegada do Código de Processo, a análise da admissibilidade do recurso extraordinário é realizada em regra em 2 etapas. Isto é, trata-se de competência concorrente, primeiramente pelo Tribunal Inferior, e sendo o recurso admitido, aceito, passa-se a análise do próprio STF, que efetivamente decidirá a existência de repercussão geral. A repercussão geral, só quem decide é o STF.
O tribunal que recebe o recurso extraordinário, ele vai ver se tem tempestividade, se houve sucumbência, se estão previstos todos aqueles requisitos gerais do recurso. E aí quem analisa é o tribunal ACOL. Requisito especial, que é a repercussão geral, quem analisa é o STF. Tá? Então, tudo isso aqui é para que vocês possam aí saber um pouco mais sobre a repercussão geral. O importante é que aqui você vai precisar estudar o artigo 1029 a 1035 do Código de Processo. Gente, não vai ser uma peça fácil. Entendeu? Não tem como eu dar facilmente para vocês se vocês não compreenderem o que é o Instituto. Bom? Então, o que você vai demonstrar a partir do acórdão que você já trouxe aqui, né? Literalmente no item anterior, no item da síntese processual, a partir da fundamentação do acórdão, você vai demonstrar a repercussão geral, tá? Então, o que é que você vai ter? Primeiro, explicar que é óbvia a existência de repercussão geral quando se trata de grave lesão aos cofres públicos de uma ilegal dispensa de licitação, contrariando aí a própria Constituição Federal, contrariando aí lei infraconstitucional e, além disso, o impacto econômico, jurídico e social, né, dessa dispensa de licitação, que inclusive foi objeto aí, foi assim, de conhecimento do órgão julgador. Então, a natureza da ação, ela é de interesse. Além disso, né, no item 2, explicar que a matéria que você vai tratar aqui também já foi matéria que de reconhecimento de repercussão geral, através do tema 836, tá? Aqui, gente, eu falei para vocês, tragam aí uma ou duas jurisprudências sobre esse tema 836, tá? Então, aqui vocês vão ter que explicar, primeiro, que há repercussão geral no quesito aí do ponto de vista econômico, jurídico, social, e segundo, que além de ter porque 2,5 milhões causam impacto jurídico ao bem público, né, ao patrimônio público, e segundo, que já foi pacificado através do tema 836, que a discussão aqui, ela é de repercussão geral. Qual que é o tema 836? Exigência de comprovação de prejuízo material aos cofres públicos como condição para a propositura de ação popular. Aí continua, gente, o tema vai daqui até a ementa, tá bom? Tudo isso faz parte do tema. Tese. Qual que é a tese do STF? Não é condição para o cabimento de ação popular a demonstração de prejuízo material. Lembra que eu falei que você precisa atacar a fundamentação? Entendeu? Então, você começa aqui, quando você for explicar a repercussão geral a partir do tema 836, você vai ter que, depois de colocar, fazer o link, que a decisão justamente diz que tem que ter, que é condição essencial para a proposição de ação popular a demonstração de prejuízo material. Mas o tema 836 não diz isso, né? Então, está expressamente contrariando aí o tema 836. Não é condição para o cabimento de ação popular a demonstração de prejuízo material aos cofres públicos, dado o artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal, estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular e impugnar, ainda que separadamente, ato lesivo a patrimônio moral, cultural, histórico do Estado ou de entidade que dele participe. Tá? Redação da tese aprovada, nos termos do item 2, a ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, em 9/12/2015. Qual que foi a ementa do acórdão? Direito constitucional e processo civil, ação popular, condições da ação. Ajuizamento para combater ato lesivo na moralidade administrativa, possibilidade. Acórdão que manteve sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por entender que a condição de ação popular, a
acórdão que manteve, então é o que se está julgando, tá? Entender que a condição da ação popular a demonstração concomitante de lesão ao patrimônio público material. Desnecessidade. Aí começa o tribunal a falar, o Supremo Tribunal a falar, desnecessidade. Conteúdo do artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal, reafirmação da jurisprudência, repercussão geral conhecida. Então, o que quer dizer? Que o STF já reconhece como matéria de repercussão geral sempre quando o fundamento de um acordo, de uma sentença, né, sempre quando o fundamento do acordo for a exigência de demonstração de prejuízo material para o cabimento da ação popular. Já está pacificado na jurisprudência, aí fica fácil para a gente demonstrar a existência de repercussão geral. Certo? Então, gente, quais são as partes mais importantes aqui? Né? O pré-questionamento, que foi pré-questionado, a síntese processual, e lembrando que no final da síntese você tem que demonstrar que houve lesão da matéria constitucional, né? E aí falar da repercussão geral dessa matéria. Então, veja, no item 5, na síntese processual e da decisão recorrida, que é isso aqui que vocês estão, que vocês vão atacar, na última parte, vocês precisam defender aí a violação, a lesão da matéria constitucional do artigo 5º, inciso 73, tá? No seguinte, você vai falar sobre a repercussão geral dessa temática aqui, lembrando que o que você ataca aqui é o fundamento, né? Qual é o fundamento? Inexistência de demonstração de erro grave. Mas você tem que falar que não há necessidade aí de demonstrar o erro grave para que não haja condenação. Não há necessidade de demonstrar grave prejuízo material para que seja interposta uma ação popular, né? Bastando que haja somente o ato lesivo, né? Conforme diz também o tema 836. Aí o 836, que trata da repercussão geral, do reconhecimento da repercussão geral, se trata aqui num item específico, tá? Então, na repercussão geral, 2 pontos. Primeiro, demonstrar que o impacto do ponto de vista econômico, jurídico e político, tá? Social e jurídico. E falar aí que também o tema 836 já falou que, nesse caso, com essa fundamentação exclusiva, já é reconhecida de plano a repercussão geral. Certo? E aí, no item 7, os pedidos. Os pedidos eu já também deixei pronto para vocês, que nós temos aqui 3 pedidos, vamos colocar assim. Primeiro, né, diante do exposto e fundamentado, o recorrente requer às vossas excelências que seja conhecido e provido o presente recurso. Então, veja, eu quero conhecimento e provimento do recurso que eu estou interpondo. Seja reformado com a condenação dos réus à devolução integral dos valores ilegalmente recebidos e que arque com o ônus de sucumbência, de forma integral em patamar máximo, dando assim a máxima efetividade à norma constitucional. Requer outro sim a intimação do representante do Ministério Público. Aqui eu coloquei essa nota de rodapé só para lembrar por que eu preciso intimar o Ministério Público em sede de recurso extraordinário. Justamente porque lá no STF é obrigatória a manifestação da Procuradoria, tá? Que é o órgão máximo do Ministério Público. Então, isso aqui eu também preciso pedir essa intimação. Então, eu quero que eles arquem com todo o ônus de sucumbência no grau máximo, né? Dando a máxima efetividade, isso é importante, dando a máxima efetividade à norma constitucional prevista no artigo 5º, inciso 73.
Eu deixei pré-pronta essa parte para vocês, modifiquem, coloquem aí as palavras de vocês, refaçam esse texto, parafraseiem, tá bom? Encerra com um pedido de deferimento, local, dia, mês e ano, e assina como doutor Benjamin com sua OAB, porque vocês o representam, vocês estão na posição dele. Certo? Queridos, sei que essa aula de hoje, né, esse nosso tema ficou bem longo, né? Realmente é um recurso um pouco mais complexo, tá? Estudem antes de começar a fazer, estudem o que é recurso extraordinário, a diferença do recurso extraordinário para o recurso especial, os requisitos especiais de admissibilidade do recurso extraordinário, cabimento, né, a competência, e para depois vocês tentarem fazer sozinhos aí a peça de vocês. Busquem jurisprudência no que couber para poder auxiliar na fundamentação e para que vocês possam ter mais ideias aí para poder fundamentar. Certo, queridos? Um beijo na alma de vocês e a gente se encontra em sala de aula, tá? Beijo. Até mais. Tchauzinho.